O Estrelando está começando. Dando continuidade à entrevista da semana passada, uma entrevistada no bloco Astros e Estrelas é Henrique Witherspoon. Nós estamos falando sobre duração da vida. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu entrevistado, que é de Gêmeos, ascendente Gêmeos e a lua no signo de Câncer, é Henrique Witherspoon, e ele que esteve semana passada aqui vai dar continuidade à nossa entrevista. Estávamos falando, né, Henrique, semana passada, sobre a questão de avaliar a morte no mapa, né? Ou a duração de vida, que você mesmo citou. Eufemisticamente, é mais Nutella, né? Fica uma palavra mais agradável, né? É comum, como eu tinha te perguntado anteriormente, mas é comum as pessoas te perguntarem sempre isso? Ou ir em busca desse tipo de pergunta no mapa? Elas têm interesse hoje? Vamos lá. Comum não é, mas é algo que vira e mexe, aparece, né? Então, ao longo do ano, né, eu vou colocar assim, talvez 2% das minhas consultas, vem um senhor, uma senhora, geralmente pessoas de mais idade, vem em busca dessa informação. Geralmente para programar um testamento, e eventualmente para programar, de repente, saber daquela doença o que pode se esperar, quanto tempo mais teria efetivamente de vida. Essas pessoas vão perguntando uma tranquilidade assim? Sim. Ou elas saem dali um pouco As pessoas, tem pessoas chocadas? que fazem exatamente o contrário. Não me fala de morte. Essas eu tenho um número maior. Tá? Essa semana eu vou atender 3, assim, nesse caso. Não me fala de morte, porque devem ter visto que eu estou dando o curso, né? Sim, então sim. já não quer nem saber. Mas tem pessoas que querem exatamente saber isso. E de jeito nenhum, mapa infantil, a gente não vai passar essa informação, né? Não é agradável, não é agradável. Você não utiliza os astros geracionais, né? Não. Urano, Netuno e Plutão? Não. Só de Sol até Saturno? Só de Sol, Saturno. E na interpretação de mapa e nas previsões também? Tudo, tudo. Na astrologia tradicional é interessante isso. Se a gente partir do princípio que a astrologia tradicional, né, ela tenha sido legada para outros, eu não acredito nessa história de astrologia associada à agricultura. Tá? Não sei se você já plantou uma vez alguma coisa, teve uma rocinha. Eu já tive, tá? No tempo que eu morei no sul. Não há necessidade de você saber de Saturno, Vênus, nada disso. Você só precisa saber estação do ano e lua, fase da lua. Acabou. Tá? Na verdade, quando a gente pesquisa um pouquinho mais a respeito da história da astrologia, tem dois episódios interessantes. Então, em 1700 AEC, antes da Era Comum, né, a Subanipo mandou reunir, organizar o conhecimento astrológico então existente. Então, já tinha o conhecimento. Sim. Tá? E existem as tabuinhas da Suméria, que elas são de 4.200 AEC, que estão no Museu de Istambul. Se for 4.200 AEC, isso dá cerca de 6.000 anos atrás. Tá? E elas já tratam também de um conhecimento já existente. Eu parto do princípio que o saber astrológico, né, que para mim é uma linguagem, não uma ciência, né, ela foi legada. E não foi assim, descoberta como uma tecnologia, foi algo que foi tendo uma evolução. Ela já veio como um pacote pronto. Tá? E se a gente for pensar que ela veio de fora, que ela veio inspirada, você pode perguntar, anjos, para mim tanto faz. Foi ET? Tanto faz. Tá? Para mim o importante é que foram instrutores, do mesmo jeito que ensinaram lá na Suméria, ensinaram paisagismo, urbanismo e mais um monte de outros conceitos, também legaram a astrologia. Tá? Se veio de fora, para que, vamos dizer, ensinaram os 7 astros, é porque a astrologia ela foi feita para ser utilizada com 7 astros. E eu vou passar mais uma informação. Na Índia e na China, neste mesmo período, existem registros de observações de Urano e Netuno. 2 implicações. Urano não é visível a olho nu, muito menos Netuno. Netuno foi descoberto por conta de uma anomalia da órbita de Urano. Tá? Então, 2 pontos a considerar. Naquela época da Índia e naquela época da China, onde eles fizeram registros, os telescópios deles eram bons. Eles já lidavam com lente. Galileu reclamava que as lentes estavam desfocadas, tá? Porque ele não conseguia ver direito as luas de Júpiter. Tá? Então, eles já tinham tecnologia, já conheciam os astros e ainda assim, essas 2 culturas, ou 3 se nós formos somar os sumérios, não empregavam os astros geracionais conhecidos de então, que eram Urano e Netuno. Tá? E tem mais um aspecto. O tema da astrologia tradicional, o foco interpretativo da astrologia tradicional são as coisas do mundo. Tem 2 focos, mas o principal são as coisas do mundo. Nas coisas do mundo não cabem Urano nem
Netuno e muito menos, eu não falo que vai me dar urticária na língua, o anão. Tá? O Plutão, é mesmo. Não Isso falo. daí então você também nem usa. Não, nem uso. Isso porque no mapa do Henrique, o Plutão dele é o astro angular, ou seja, é o astro mais dominante da carta dele. O astro dominante, o Plutão está no fundo do céu. Agora também estou te entregando aqui. Tem uma conjunção de Marte exata com Urano também, né? Não, eu acho interessante essas abordagens, as pessoas de trabalhar hoje, né? Nós temos a gente chama de astrologia contemporânea, né? Sim. A gente tem uma astrologia, programas de computador, que logo que eu comecei a astrologia, você também, claro, tudo era calculado à mão, né? Com efemérides e tábua de casas, as casas de plásticos e tal. Eu tinha um computadorzinho de 4K, 4K era potente, né? Era muito complicado. E hoje é tudo muito rápido e essa diferenciação, não trabalho, eu trabalho até Saturno. Isso. Eu acho interessante, assim, até para desenvolver, você utiliza, em que momento você utiliza esses geracionais ou não utiliza? Eu utilizo exclusivamente na astrologia kármica para passar uma única informação, né? Conforme os astros estejam angulares, né, eles vão indicar que aquela pessoa, a gente chama carinhosamente de ET, que aquela pessoa é um ET na família. Então ela buscou nascer naquela família, o astro e o ângulo vão dizer, como é que se diz, o motivo pelo qual aquela pessoa resolveu encarnar numa família diferente. Isso é muito fácil de perceber. Quando a gente, mas se estiver na quarta casa, é isso? Não, em qualquer um dos ângulos. Qualquer um dos ângulos. Eu observo antes e não imprimo. Tá? Então, meus programas de astrologia os 3 geracionais são desconfigurados. Ou seja, eles não aparecem no mapa astrológico. Então, em alguns casos, quando eu já desconfio de antemão que aquela pessoa possa ser um ET, eu vou lá e reconfiguro para observar e conferir se tem algum astro desses lá. Tá? Bom, como é que eu abordo com o cliente? Né? Digo, olha, você é um estranho na família, você não pertence em termos de alma a essa família. Ele vai me olhar com estranheza, né? Mas aí eu começo a dialogar com o cliente e me diga uma coisa, quando você sai para viajar assim para muito longe, você se despede de todo mundo ou você se lembra que você esqueceu de despedir dos seus pais só quando você está no aeroporto ou quando você chegou no seu destino? Ah, é mesmo. Já é uma indicação que a pessoa já não faz parte da família. Um outro aspecto é quando existem irmãos, tá? Que ele passa a ser a ovelha negra da família, ele não segue os mesmos princípios, ele não concorda com os mesmos princípios da família, né? Então essas são 2 indicações principais que aquela pessoa não é membro daquela família. Implicações, né? Os laços afetivos, eles vão ser especificamente, são laços de DNA e não laços de alma. Então eles vão estar ligados só àquela vida e não às outras vidas. Tá? Então é aquela pessoa que quando os pais morrem não chora. Vai lá, enterra, sente, mas não chora. Porque não tem aquela... Então quer dizer, quando você tem Urano, Netuno e Plutão angulares na carta, você tem uma identificação que você está numa família, então... Diferente daquela que você vinha encarnando. Porque normalmente, assim como a gente, questão de amigos, a gente se junta com um semelhante. Mas às vezes a gente precisa dar um chacoalhão na vida, né? Então é a nossa escolha, porque tudo que está indicado no mapa, eu parto do princípio que foi você mesmo que escolheu. Então o livre-arbítrio não existe. Não existe? Não existe. É que nem na faculdade. Você tem livre-arbítrio? Não, você tem que administrar nota e falta. É o que a gente faz na vida. A gente administra nota e falta. Tá? O livre-arbítrio você tem antes de encarnar. Na hora que você faz a escolha do mapa, você escolheu a faculdade. Tá? É a minha visão. Tá? Não estou dizendo que é assim. Deixa eu deixar isso bem claro. Tá? Então, você administra, você não precisa tirar nota 10 para você passar na faculdade. Se você tirar para 70%, tá beleza. Falta, você também tem um momento que você pode faltar, 25% é a tua margem de falta. Tá? Então, não é que você tenha exatamente liberdade. Tá? Se você entrou numa faculdade de Direito, você vai ter aquelas matérias de Direito. Você não vai ter psicopedagogia quântica, de repente, numa faculdade de Direito. Tá? O DP é o karma, igualzinho. E, por fim, né, se você preencher esses pré-requisitos, você vai se graduar do mesmo jeito que aquele cara que te tirou 10, tá, igualzinho. Então, a ideia é você ser gestor das suas próprias escolhas representadas no seu mapa natal. Tem mais perguntas. Por Segundo favor. bloco, tá? Voltamos já. Seu prédio tem salão de festas? Se tiver, o importante para você melhor utilizar esse espaço é se conscientizar de que o regulamento interno do seu condomínio
tem todas as regras necessárias, desde a parte da responsabilização de quem vai utilizar, agendamentos, custos, essa parte administrativa e burocrática, até aquilo que não é permitido no espaço. Eu recebo muitas consultas a respeito de quem pode usar, mas cada condomínio tem a sua própria regra. Consulte a sua convenção condominial, o seu regulamento interno e também a própria administração, para que você saiba como utilizar, quais os horários, quais são as implicações se você descumprir as regras condominiais, para que você possa ter uma gestão mais adequada do seu condomínio e você não ser um causador de problemas. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, esta é uma semana de lua nova, sempre aquela fase boa para iniciar, semear um novo projeto. Há uma tensão no céu entre Marte e Plutão. Os dois astros são regentes do signo de Escorpião, então aí nós já podemos ter uma ideia de que há uma intensidade maior. É melhor não se correr riscos desnecessários. Também, para todo mundo, vamos administrar melhor a raiva e nada de ficar desconfiando de tudo e de todos. É um período para a gente tentar se centrar mais. Por outro lado, essa é uma energia que propicia agir de maneira bastante direcionada, auxilia numa força de vontade bem determinada e também sangue frio necessário para encarar dificuldades ou algumas situações mais tensas. A estratégia está em alta e podemos utilizá-la, mas é bom evitar uma tendência a querer controlar tudo e todos e também manipulação. No dia 22, o Sol ingressa no signo de Sagitário. É representante do elemento fogo, mutável. Esse signo propicia um período de enxergarmos as coisas além, com mais otimismo e fé. Até a próxima semana. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Faz tanto tempo que a gente tem uma amizade especial com você. Beverly, Beverly Hills, Beverly, Beverly Hills. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 18 de novembro, workshop de numerologia com Aparecida Liberato. No dia 23, excursão para o fenômeno do algodão. Já no dia 26 de novembro, fisiognomonia, leitura facial, com Leandro Heck. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Henrique Widerspan. Henrique, quando você falou desse karma dos DPs, eu também utilizo essa mesma palavra no meu consultório sobre karma, sobre dívidas que nós trazemos. A quem você atribui o astro kármico do mapa? Não é astro kármico, porque na verdade, com exceção dos luminares, qualquer um pode assumir essa função. Tá? Eu considero primeiro os astros que estiverem ou em casas ou em signos, são signos de água ou as casas correspondentes à água no mapa natal. Então os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes, as casas 4, 8 e 12.
Porém, eventualmente, a 10 pode cumprir também papel de karma, tá? Por ser angular e está fazendo oposição à casa 4. Aí veja só, casas. Em tradicional, o mais importante, tá? São primeiro os astros e depois as casas. Eu levo esse mesmo conceito para a kármica. E os retrógrados, sem sombra de dúvida. Agora, os astros sociais, Saturno e Júpiter, se retrógrados, eles não são tão importantes quanto os astros pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. Mercúrio a gente precisa considerar que ele fica por ano, né, 3 vezes retrógrados, entre 20 e 22 dias. Então é muito comum ter Mercúrio retrógrado. Entretanto, eu também considero muitas vezes kármico o Mercúrio combusto, quando ele está numa órbita de até 8,5 graus de conjunção em relação ao Sol. Então é uma abordagem um pouquinho mais ampla. E nada de Urano, Netuno e Plutão nesse papo. Quem são esses caras? Eu vejo esses 3 exclusivamente para abordar se a pessoa faz parte da família ou não. Então, porque mesmo a astrologia kármica eu procuro trazer para a interpretação da astrologia tradicional, para os objetivos da astrologia tradicional. Né? Então elas têm que servir para o presente. Não adianta nada a pessoa querer saber, de repente, fui Cleópatra. Isso não é uma informação construtiva. Mas o que ela está trazendo de experiência que ela está tentando ressignificar nessa vida. Então, se, por exemplo, ela abandonou o filho na outra vida, tá? Ela está trazendo esta experiência, na outra vida não precisa ser na última, e está trazendo para esta vida, isto é uma coisa importante na relação dela com os filhos nesta vida. Agora, se ela foi Cleópatra, se ela foi, de repente, uma escrava ou uma pessoa muito humilde, isso não é relevante. Embora, dá para trazer esse tipo de informação no mapa natal também. Também? Também. Tá? Não precisa ser Cleópatra, mas uma pessoa nobre, não dá para dar nome. Tá? Mas o grau de nobreza, essas coisas dá. Em que período ela viveu em vida passada também? Não, eu não me atrevo. Eu já vi isso, professores o professor Olavo de Carvalho técnicas, é que faz esse sistema. Né? Eu, inclusive, cheguei a fazer o curso com ele, tá? 300 mil anos atrás, foi na década de 90 isso. Até parece que faz tanto tempo. Tá bom. E eu confesso que não bate com uma série de outras referências que eu tenho de regressões. Tá? Então eu abandonei o método. Ele utiliza Netuno para fazer isso. Tá? Inclusive porque o ciclo de encarnações que ele aborda não é um ciclo com o qual eu concordo. Eu parto do princípio que o período médio entre uma encarnação e outra é de 144 anos. O que dá que em cada era a gente encarne 15 vezes, né? Em média. Né? Da onde se pauta isso? Isso se pauta tanto da astrologia védica, que é baseada na astrologia, que é totalmente kármica, tá? Como outros conceitos também que são budistas, que a ideia é pegar uma era e quantas encarnações se encarna em cada era. Tá? Então, a duração de uma era, que é 2.560 anos, se não me engano, ou 20, eu sempre confundo os números, e dividir por 15, dá certinho. Tá? Isso é um número super interessante, porque o 144, na verdade não é nem 144, é 143,7, porque vai corresponder a 12 ciclos de Júpiter, ou vai corresponder a 2 graus da precessão dos equinócios. Os 2 períodos dão exatamente a mesma coisa. Coisa dos hindus que adoram números. Henrique, me fala uma coisa. Quando você fala sobre astrologia kármica, você fala de 15 encarnações por cada era? Por cada era. É possível você olhar um mapa e saber se a pessoa está finalizando a reencarnação ou não? Você pode julgar de uma isso? outra perspectiva. Você pode julgar Dá isso? Dá para julgar naquele tipo de experiência. Então, por exemplo, se eu tenho um meio do céu no final dos signos de Capricórnio, então com relação a programa de vida, veja, estou pegando um tema. Aquele tema, se estiver faltando, de repente, está num grau 28, por exemplo, aquele tema, programa Capricórnio, é a última vez que a pessoa estará encarnando. Do mesmo jeito, se ela tiver uma lua, né, colocado, por exemplo, no grau 3 de Gêmeos, por exemplo, significa que aquelas experiências de Gêmeos relativas aos assuntos da Lua, que é familiaridade, ambientação, né, ela está iniciando o ciclo. Então, a gente, com relação aos vários, não dá para a gente imaginar que a gente, quando chegar ao final da era de Libra, iniciar a era de Virgem, que vai ser o apocalipse. Não, vai terminar um período de experiências para nós. Né? O ser humano está alguns milhões de anos aqui na Terra. Né? Mas termina um ciclo, termina um período. Espera-se que até lá, você, eu, todos nós,
terminado de cumprir a maior parte das nossas experiências indicadas no Zodíaco. Você acredita que nós estamos em que era? Que perspectiva você trabalha com a astrologia sobre ela? Nós estamos ainda... A Era de Aquário começa em 2100, vou colocar assim. E vou usar uma referência bastante simples. Tá? Um dos números que é utilizado é 2160 anos, se não me engano, para cada era. Para cada era, 260. Tá? Se a gente considerar, assim, a grosso modo, que a Era de Peixes começou com o nascimento de Cristo, se eu somar 2100 para 0, vai dar 2100, não pode dar 1986, 1984, como eu já ouvi falar. Henrique, quero te agradecer muito esses 2 programas que nós fizemos. Eu acho que eu sempre trago aqui no programa astrólogos e que têm várias visões, né? Bom. E esse tema sobre duração de vida que nós fizemos no primeiro programa, dificilmente a gente tem pessoas que estudam esse tema ou que conhece, né, essas técnicas. Quero te agradecer muito a ter trazido essas informações para nós. Ok. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.